aumenta o consumo de bebidas alcoólicas na pandemia. E a Tupinambá lança a exposição com obras inéditas. E ainda, no Dia Mundial da Oração, vamos entender a importância de dedicar um momento em nossas vidas para conversar com Deus. O Horizonte Notícia está no ar. Olá! Nos últimos anos, pesquisas apontam que o consumo de bebidas alcoólicas no Brasil vem crescendo constantemente. E a pandemia do novo coronavírus potencializou este cenário. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou que 18% dos participantes relataram estar bebendo mais durante a pandemia. Na faixa etária entre 30 e 39 anos, 26% dos entrevistados disseram que passaram a beber com mais frequência. Entre os idosos, o índice ficou em 11%. A pandemia colaborou para o aumento dos quadros de uso abusivo de álcool. Primeiro, eu acho importante a gente diferenciar, discernir que há uma diferença entre uso abusivo e a dependência química, que é o alcoolismo. Foi feita uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde no ano passado, entre maio e junho, na América Latina, e 30% dos brasileiros foram entrevistados, onde onde percebeu-se que entre 30 e 39 anos de idade, houve um aumento no uso de álcool, no padrão de uso de álcool, que dobrou pelas pessoas. Especialistas são unânimes em afirmar que a pandemia traz novos desafios para a prevenção do abuso de álcool. Um sinal importante é o sinal da tolerância. O que é a tolerância? É quando a pessoa vai cada vez mais precisando de aumentar a quantidade para poder obter o efeito desejado. O outro são sinais de abstinência, quando a pessoa começa a sentir falta da substância. Então, fala, tá tudo ruim, eu tô sentindo falta de alguma coisa, e o álcool pode ser, tá ruim sem bebida, tá chato sem bebida. O álcool ele passa a ter uma função, a gente chama isso de saliência do uso, ele passa a ter uma função muito mais importante do que ele verdadeiramente tem. A Organização Mundial da Saúde vem alertando para o problema, que é uma realidade global. O primeiro ponto é ficar alerta aos sinais, não banalizar o consumo de álcool e ficar realmente prestando atenção, porque hoje em dia ele não só é aceito, como ele tem sido cada vez mais socialmente incentivado. A partir do momento em que percebeu-se que está demais, por que não buscar ajuda sim? Estamos vivendo um tempo em que está todo mundo precisando de ajuda. Então, buscar ajuda, não necessariamente para a relação com a bebida, mas também para si, dos seus medos, das suas dificuldades, para a pessoa aprender e criar outras estratégias menos nocivas de aprender a lidar com as próprias emoções e com as coisas que acontecem com ela. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a presença no país da variante brasileira da Covid-19. As autoridades estão tentando conter a transmissão da mutação mais contagiosa. A variante brasileira do coronavírus já circula na Venezuela. A afirmação foi feita pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, que alertou que se trata de uma mutação mais contagiosa da Covid-19. O primeiro caso dessa cepa foi registrado em um trabalhador do aeroporto de Maiquetía, que atende Caracas, onde já foram confirmados 2 casos. 2 outras infecções foram relatadas no estado vizinho de Miranda e mais 6 em Bolívar, na fronteira com o Brasil. A Venezuela, com quase 30 milhões de habitantes, registra cerca de 140 mil casos positivos de Covid-19, com 1.300 mortes, segundo dados oficiais questionados por organizações como a Human Rights Watch. O governo iniciou sua campanha de vacinação
contra o coronavírus em 18 de fevereiro, priorizando os profissionais de saúde. E agora nós vamos até o estúdio da Rádio América M750 para a nossa conversa de todos os dias com o querido Giovanni Rodrigues, apresentador do Manhã América. Bom dia para você, Giovanni. Muito bom dia, Síria. Bom dia aí para todos. Olha, vamos começar falando aqui do Tarde Viva desta sexta-feira. Você vai saber como manter a organização da sua vida financeira e bancária em tempos digitais. Os bancos digitais já são uma realidade muito presente, né? E que cada vez aí se consolidam como opção para facilitar a rotina financeira de correntistas e também de empreendedores. Mas é preciso ter alguns cuidados aí para não cair em golpes, viu? Todos esses detalhes no Tarde Viva de hoje com a jornalista Janaína Regiane, a partir da 13h. Em um momento tão complexo como o que estamos vivendo, com quais os sentimentos são comuns e como construir aí outras realidades, essa reflexão da música É Urgente Imaginar, lançada pelo Universo Trio, e o Falando de Vida desta sexta-feira entrevista aí os integrantes do grupo, o músico Aloysio Horta, que conta detalhes aí da produção. Acompanhe conosco hoje a partir das 16h30 com a jornalista Lina Freire. A região episcopal Nossa Senhora da Piedade promove um encontro de formação sobre a encíclica Fratelli Tutti. O encontro, que vai falar sobre a fraternidade e amizade social, será na próxima segunda-feira. Saiba todos os detalhes no programa Fim de Noite com Rosemar de Oliveira, hoje a partir das 10h30 e você não pode perder, tá bom? Amanhã, sábado, sabadão, nós teremos aí o programa dos Devotos da Piedade a partir das 11h e nós vamos aí conferir os detalhes sobre o concurso cultural Minha História no Centenário, que te convida aí a partilhar as suas histórias com a Arquidiocese de Belo Horizonte, viu? Você pode concorrer com textos e também com os vídeos, todos os detalhes aí no programa de amanhã, a partir das 11h. Amanhã, sabadão, sábado à noite, nós temos aí o programa Roberto Carlos em Detalhes, com nosso amigo José Maria Valadares, a partir das 19h30. No domingo, bem cedinho, eu convido você a acompanhar o programa Canções para Refletir, a partir das 7h. O programa traz as meditações aí das leituras da Santa Missa deste domingo, tá bom? Toda essa programação você acompanha na Rádio América M750, Rádio Cultura M830, também pelo aplicativo Rede Catedral. Síria. Muito obrigada, Giovanni. Um excelente fim de semana para toda a equipe da Rádio América M750. Giovanni destacou para a gente, então, tudo que tem programado aí para este fim de semana na Rádio América M, não é? E o André Cristino agora traz para a gente as principais notícias desta sexta-feira. Bom dia para você, André. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando, claro, como sempre nos últimos tempos, da situação do novo coronavírus, né? Vamos sim. As taxas em Belo Horizonte continuam altas. Houve uma pequena queda na taxa de transmissão e de UTI. A taxa de transmissão hoje é 1,18, estava em 1,2, e a UTI estava em 75, caiu para 74,4. Por outro lado, a enfermaria subiu de 58 para 60,8% de ocupação. Vamos ver os números gerais em Belo Horizonte. Já são 2.795 mortes, 14 nas últimas 24 horas e 115.640 casos confirmados. A Prefeitura conseguiu superar bastante já o número de vacinados com relação ao número de casos na cidade. Já são 124.299 imunizados na cidade com uma dose e 60.760 pessoas já receberam as 2 doses da vacina aqui em Belo Horizonte. Pela situação atual da capital, né, pelas altas taxas aí nesses indicadores, a Prefeitura vai retomar a partir de hoje aquelas barreiras sanitárias que foram instaladas no começo da pandemia. Serão 3 barreiras nesse primeiro momento, uma na Avenida Nossa Senhora do Carmo, sentido centro, outra na Avenida Pedro I, bem na junção, no encontro ali com a Avenida Cristiano Machado, e outra na Avenida Amazonas, próximo ao anel rodoviário. E ali os profissionais de saúde vão fazer um questionário, tanto com motoristas quanto com pedestres que passam, para ver se estão com algum sintoma da Covid, para prestar orientações sobre o uso de máscara, distanciamento, uso de álcool em gel, lavagem de mão, que essas 3 principais ações, né? Uso de máscara, distanciamento e lavar as mãos, utilizar álcool em gel, é isso que tem garantido a não proliferação
do vírus. Quando a gente vê uma alta nos casos, é porque as pessoas estão principalmente aglomerando e não usando máscara. E a gente sempre fala isso aqui e a história se repete, né? Agora, André, tem idosos se aglomerando em uma cidade mineira para receber a vacina. Onde é? Pois é, em Pedro Leopoldo, aqui pertinho de Belo Horizonte, ontem teve um comunicado de que hoje 150 idosos, por ordem de chegada, receberiam uma senha para receber a vacina, idosos de 80 a 84 anos. E aí o que aconteceu, a partir de 4 horas da tarde de ontem, os idosos começaram a se preparar. Em um ponto da cidade onde a vacinação seria feita por carros, uma fila, dezenas de carros ficaram lá aguardando. Os idosos tiveram que dormir nos carros para ter acesso a essa vacinação, só que não era o único posto. Em outro posto, a vacinação era a pé. E teve gente que dormiu na fila também. Aí você imagina, pessoas aí de 80 a 84 anos tendo que dormir dentro de carro ou na rua, sentado num banco, para esperar uma vacinação, uma situação bem complicada. Poderia ter encontrado um meio melhor a prefeitura de fazer essa imunização lá em Pedro Leopoldo. Aqui em Belo Horizonte, amanhã, no sábado, os postos de saúde estarão abertos para a aplicação da segunda dose da vacina para os idosos de 84 a 86 anos de idade, de 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. Então, os idosos vão poder tomar a segunda dose da vacina aqui em BH amanhã, sábado. Com horário agendado. De 8 da manhã às 3 horas da tarde, eles podem comparecer levando documento de identidade e um comprovante de residência. É explicado, André. Vamos falar de futebol para fechar nossa conversa hoje? Vamos fechar, né? Ontem o Atlético jogou contra o Tombense para fechar a segunda rodada do Campeonato Mineiro. Venceu por 2-1 de virada. O Kaique abriu o placar, Marrone empatou, o Gabriel garantiu a vitória. O Atlético assumiu a liderança do campeonato. Volta a campo no domingo, às 8h30 da noite, contra o Uberlândia, no Mineirão. Fato curioso nessa rodada é que o jogo entre URT e Cruzeiro, que vai ser no sábado, às 9 horas da noite, ele seria realizado em Patos de Minas. Mas como a região ali está na onda roxa do Plano Minas Consciente, o Cruzeiro entrou com um pedido na federação para que o local fosse alterado. Então a partida passou de Patos de Minas para a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Então o jogo do Cruzeiro, URT e Cruzeiro, será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e o América joga em Varginha contra o Pouso Alegre no sábado, às 7 horas da noite. Tá certo, André. Muito obrigada. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até. Gente, termina na próxima segunda-feira, dia 8 de março, a inscrição para o processo seletivo de engenharia da PUC Minas. Os cursos são oportunidades para aqueles que querem aproveitar as tendências do mercado de trabalho para os próximos anos. O setor da construção civil sofreu com a pandemia. Houve aumento no custo dos insumos e o setor fechou 2020 com retração de 2,8% no PIB. A gente tem sofrido, desde 2016, uma diminuição da demanda da engenharia, né? Isso está diretamente ligado ao crescimento do país. Desde 2016, nós estamos com... praticamente o país está parado, né? E aí, isso traz como consequência a diminuição do mercado de trabalho. A expectativa para 2021 é que o setor tenha o maior crescimento dos últimos 8 anos e avance 4%. Números que devem alavancar a economia brasileira. E a área de engenharia civil, ela é, como eu diria, a área que puxa tudo, né? Em cima da engenharia civil é que vão aparecendo demandas para as outras áreas de engenharia. Só para você ter uma ideia, né? A gente, hoje em dia, quando vai num depósito de material de construção ou numa loja que vende insumos para a construção, você precisa esperar um prazo para poder conseguir adquirir o que você quer, né? Prazos que chegam aí a 30, 60 dias. O que significa isso na prática? Na prática significa que as fábricas diminuíram a produção e não estão conseguindo atender a demanda. É isso? O que as fábricas vão precisar fazer? Contratar pessoal, né? Melhorar a maquinário para que você efetivamente consiga atender essa demanda. Para suprir a demanda no mercado, a PUC Minas oferece cursos de engenharia eletrônica e de telecomunicação, engenharia elétrica, engenharia de energia, engenharia civil, de controle e automação, mecânica, engenharia química, aeronáutica e engenharia de produção. São 72 laboratórios com tecnologia de ponta para formar os profissionais do futuro. O curso de engenharia ele tem um tempo de
pós-graduação de 5 anos, tá certo? Então, o camarada aqui, o jovem, né, que entrar agora para esse curso de engenharia, ele vai formar daqui a 4,5, 5 anos. Com certeza, numa época que a demanda por engenheiro vai estar muito alta, né? Não existe um mundo sem engenharia. A engenharia é que proporciona todos os recursos que são usados por todos nós, né? Em instantes, Yara Tupinambá lança exposição com obras inéditas. Voltamos daqui a pouco.